Vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana. Boa tarde para você. Boa tarde ao amigo de casa. Começamos falando de basquete? Isso mesmo, Poliana. A Federação Paulista de Basquete anunciou mudanças na disputa do Campeonato Paulista, que começa agora no próximo mês. A repórter Vlada De Santos é quem traz as informações para a gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Com as novas mudanças, o campeonato fica mais enxuto, uma redução de até 6 semanas. Isso, é claro, divide opiniões. Eu vou conversar aqui com o Marcelo Tamião, ele que é técnico do Rio Claro Basquete. Marcelo, com essas novas regras, vocês vão enfrentar apenas algumas equipes, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Seriam 2 chaves de 6 equipes, né? Fica realmente um pouco reduzido. O ideal seria que você jogasse contra todas as equipes em turno e retorno. Infelizmente, em virtude do calendário, ficou dessa forma aí, 2 chaves de 6, o que realmente fica um pouco complicado em função do público não poder assistir todas as equipes na competição. Agora, essa mudança muda alguma coisa do planejamento de vocês, Marcelo? Porque é claro que ao longo dos jogos as equipes vão ganhando mais entrosamento, é possível corrigir os erros, não é mesmo? A gente já tem uma base, né, do Campeonato da Liga Ouro, da primeira fase do Campeonato Paulista. Então, aqueles atletas que eventualmente estiverem chegando, eu acho que não vai ter problema de dar continuidade no trabalho que já está sendo feito. Então, eu acho que a gente já sai um pouco na frente, apesar de que tem algumas equipes do Campeonato Paulista que estão com a mesma equipe que estavam na Liga, né? Então, eu acho que não vai ter dificuldade para a equipe começar bem a competição. Agora, essa mudança vai beneficiar o Rio Claro e outras equipes que estão no NBB, porque não vai ter choque de jogos, né, Marcelo? Sem dúvida. Foi programada a competição para esse sentido, de se terminar antes do início do NBB. Né? Então a gente vai ter aí uma folga de praticamente aí 15, 20 dias do término de um campeonato para o início da outra competição. Isso é importante para que as equipes aí consigam estar bem preparadas para as 2 competições que são importantes. Tá certo, obrigada pelas informações. Lembrando então que o Rio Claro Basquete estreia no Campeonato Paulista no dia 7 de agosto contra o Paulistano aqui no ginásio Felipe Caram, às 8 horas da noite. Vlada De Santos para o Direto da Redação. Muito obrigada, Vlada, pelas informações. E nós temos as chaves, né, Poliana? Pois é. As 2 chaves do Campeonato Paulista de Basquete. A chave do Rio Claro, que está também com o Paulistano, Esporte Clube Pinheiro, São José, Liga Sorocabana e Piracicaba. Na outra chave temos Franca, Bauru, Mogi das Cruzes, Limeira, Lins e o Palmeiras. Então tá aí, são 6 equipes em cada chave, né, Poliana? Campeonato que não agradou muito o Marcelo Tamião, não. Vamos esperar então, ver se vai agradar. E os outros, sei que teve técnico que gostou. Vamos saber a opinião ao longo da competição, né? Para saber o que vai, se vai permanecer assim. Exatamente, mas você vê, né? Tanto no futebol quanto no basquete, o pessoal quer enxugar ao máximo os campeonatos estaduais, né? Pois é. Vamos falar de futebol. Rafael, na semana passada a gente disse do cadastro, na verdade, da torcida Ave Loucura, que precisava fazer seu cadastro, o cadastro dos seus torcedores, na verdade, no domingo. Isso mesmo. E houve o cadastro no final de semana, dezenas de torcedores compareceram lá na sede da torcida. Mesmo assim, alguns torcedores ficaram de fora porque não levaram os documentos necessários, mas, olha, o número de cadastros agradou os organizadores. Cerca de 90 torcedores se cadastraram pela torcida organizada Ave Loucura no último domingo. Representantes da Federação Paulista de Futebol estiveram na cidade para regularizar a situação. Só que não foi todo mundo cadastrado ainda e esperamos fazer agora para o ano de 2015, com a sessão do Velo, né? Mais o pessoal se juntando para torcer junto ao Velo Clube. Cada cadastrado recebeu a carteirinha da paz. Apenas quem está regularizado poderá entrar nos jogos do Rubro Verde com o material da torcida organizada e com instrumentos musicais. O objetivo, segundo a Federação Paulista, é saber quem são os torcedores, a fim de diminuir a violência nos estádios. Uma forma de identificar o torcedor comum e o torcedor organizado. A torcida Ave Loucura nasceu há 14 anos na casa de Murilo. Aquilo que era informal, agora teve de se regularizar. Caso contrário, não poderia mais entrar nos estádios com camisas e faixas, por exemplo. Hoje a Ave Loucura é uma torcida legitimada, tanto pelo poder público como pela Federação Paulista de Futebol, né? Hoje nós somos uma organização legitimada
torcida Veloucura. O cadastro número 1 foi do presidente velista Adalberto Irineu Borges, o Betinho. Presidente da Associação Esportiva Velo Clube, ele esteve presente aí no evento do cadastramento e chegando lá foi o primeiro a se cadastrar. Então o Betinho é o torcedor da Veloucura número 1. Muito bem. É interessante porque o Betinho se cadastrou na Veloucura e os filhos dele fazem parte da outra organizada do Velo, que é a torcida geral do Velo. Mas tá aí, 90 torcedores, Poliana, parece que foi bem sucedido o evento, essa vinda do pessoal da Federação Paulista aqui para a cidade de Rio Claro no último domingo, e foi aquela festa porque teve churrasco, teve de tudo, né? Muito bem. O pessoal aproveitou já para fazer aquela festa, já que jogo não tem, né? Então o jeito é comemorar, festejar. Reunir para festejar. Exatamente. Bom, vamos falar então de Copa do Mundo. Bom, nós temos imagens aí de um dos últimos treinos da seleção brasileira. Pedi para a técnica colocar para a gente, porque sexta-feira o Brasil joga, né? Tem jogo das quartas de final contra a Colômbia. Preocupação técnica da comissão técnica agora é com o emocional dos jogadores. Com o emocional dos jogadores, Poliana. Tem gente achando que o pessoal lá, que os atletas estão chorando demais, viu? Principalmente ali naquele momento do hino, né? No discurso oficial, eles dizem que as lágrimas durante o hino nacional são normais, mas os bastidores já mostram preocupação, né? Já se diz que eles estudam soluções para minimizar essa pressão que existe sobre os atletas. Uma psicóloga que havia feito o trabalho com os jogadores antes do Mundial lá na Granja Comari foi convidada a retornar lá para o QG da seleção brasileira, né, para ver se consegue colocar esse pessoal nos eixos, porque eles estão achando que esse aspecto emocional tem interferido um pouco na questão prática, né, na questão técnica dentro do campo. Muito bem, vamos aguardar então os resultados do trabalho da técnica, mas tem dúvida aí com relação ao substituto do Luiz Gustavo? Isso mesmo, tem dúvida porque ele tomou o segundo cartão amarelo, está suspenso. O Henrique, que é zagueiro, pode atuar como volante. Uma outra opção do Filipão seria recuar o Fernandinho e colocar mais um jogador ali no meio campo, como Paulinho, o Ramires ou mesmo o Hernanes. Talvez essa seja uma opção interessante, até porque a gente percebe que muitas vezes faltam homens ali no meio-campo da seleção brasileira. Os jogadores começam a fazer aquela ligação direta do Davi Luiz lá para frente, buscando o Fred, e isso não vira nada, né? A gente percebe que não leva a lugar nenhum essas ligações diretas, esses chutões lá para frente. Às vezes até o goleiro Júlio César manda a bola direto lá para o ataque, sem passar pelo meio-campo. Aí a seleção não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue fazer os gols que tanto precisa. Bom, falando de Fernandinho, foi o Fernandinho que deu a entrevista coletiva ontem. Isso, né? Mesmo. E vamos ver o que ele falou então desse jogo contra a Colômbia. Colômbia que tá, olha, botando medo em muita gente aí. Esses jogadores a gente vê muito jogando nos times europeus, né? E eu lembro bem que eu assisti o primeiro jogo deles contra a Grécia. E o primeiro gol deles me chamou muita atenção porque o Quadrado cruzou da direita e o Armeiro finalizou da esquerda. Então, os dois laterais apoiando ao mesmo tempo. Então, eles chegam com muitos jogadores na área para finalizar, com o atacante, com os meias, o lateral do lado oposto. E isso daí a gente tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado. Você citou o James Rodrigues e o Quadrado, talvez sejam os dois principais articuladores de ataque da Colômbia. E a gente tem que ter muita atenção com esses dois jogadores. Eu cheguei a enfrentá-lo numa das Champions League que eu joguei, mas, se eu não me engano, era a primeira temporada dele na Europa, era um jogador ainda que não era titular da equipe, mas acabou entrando no decorrer da partida. Mas desde já vinha mostrando sua qualidade técnica, um jogador que tem um controle de bola muito bom com a perna esquerda, finaliza muito bem também. E eu acho que nesse Mundial ele mostrou para todo mundo que o dinheiro que o Mônaco pagou nele para o Porto foi muito bem investido. Então, no jogo contra a Colômbia, eu acho que o mínimo de espaço que ele tiver para poder fazer as jogadas ali no meio será muito melhor para o Brasil. Vamos aguardar então as próximas, durante essa semana, né? Quem diria a Colômbia botando medo? Vamos aguardar. Bom, não temos mais tempo, Rafael. Boa tarde, até amanhã. Valeu, amanhã a gente fala mais de esporte. Um abraço a todos, uma ótima tarde.
Direto da redação fica por aqui. Uma boa tarde para você.